Olá pessoal, eu sou o Rafael de Abreu e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho. Hoje estamos no episódio número 21. Lembrando que a Psicoterapêutica do Caminho é sempre um momento onde eu trago um olhar terapêutico para os pontos do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos para os pontos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o ponto 123, 124 e 126. Lembrando, para quem é novo aqui, para quem não estava aqui quando eu falei, às vezes vai ter um pulo de algum ponto, porque ou ele pode ser muito repetitivo para o nosso objetivo aqui, ou ele pode também estar muito distante do nosso objetivo, ok? Até porque nós estamos falando de um livro de um sacerdote e às vezes algumas coisas ali, alguns pontos, alguns parágrafos, alguns capítulos, melhor dizendo, eles não têm tanto a ver aqui com o nosso objetivo, então a gente vai pulando alguns pontos. Por isso que hoje estamos no 123, 124 e 126. Até porque, às vezes, a ideia é a mesma, então eu pego um que já de uma certa forma, condensa os outros aqui, tá bom? Então, vamos nós. Só lembrando, não deixe de comentar, não deixe de curtir, tira print da tela, compartilha. A sua participação é sempre muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos nós. Primeiro ponto de hoje, o ponto 123, como aparece aí na tela, olha aí. Quando te decidires com firmeza a ter vida limpa, a castidade não será para ti um fardo, será coroa triunfal. Aqui é um ponto importante, que ele entra no capítulo da pureza, lá no caminho. Mas olha que interessante, né? Quando te decidires com firmeza a ter vida limpa. Ou seja, essa falta da castidade, que não é uma questão só entre fazer ou não fazer sexo, ok? Não é isso aqui, que às vezes as pessoas olham de uma forma equivocada, né? Parte do princípio em buscar ter uma vida limpa. Uma vida limpa, meus amigos, pede que a pessoa tenha um cuidado com os olhos, a pessoa tenha um cuidado com a imaginação. O que ela assiste normalmente? O que ela anda pensando? Então, a vida limpa envolve todos os sentidos, desde a memória, da imaginação, da visão, da audição, até do olfato. Vai ter um ponto hoje que vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai olhar para a nossa própria vida e perceber: será que eu estou tendo uma vida limpa? Porque quando a gente pensa assim, numa vida desordenada, o egoísta, o invejoso, isso já é uma vida que não é limpa. Se o cara é egoísta, por exemplo, ele não vai conseguir, né, se relacionar com a castidade de uma forma ordenada. Olha que ponto. Então, é necessário a gente parar em frente ao espelho e necessariamente estar atento se nós temos uma vida limpa. E a partir de agora, limpá-la. Então, como eu falei, é muito além da dinâmica do tato, que é um sentido. É muito além de uma dinâmica do tato. Tá? Desde os olhos, da imaginação, da memória, do que consome, do efeito daquilo que se consome. Então, a vida limpa vai além, ok? Então, estejam atentos, façam esse exame de consciência, porque aquele que não decide ter uma vida limpa vai ser escravizado por alguma sujeira, ok? Vamos avançando. Olha aí, ó, ponto 124. Escreveste-me, médico apóstolo. Todos sabemos por experiência que podemos ser castos, vivendo vigilantes, frequentando os sacramentos e apagando as primeiras chispas da paixão, sem deixar que ganhe corpo a fogueira. É precisamente entre os castos que se contam os homens mais íntegros sob todos os aspectos. E entre os luxuriosos predominam os tímidos, os egoístas, os falsos e os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Meus amigos, que ponto espetacular. Olha, vamos para a segunda parte dele aqui, né? Opa, aqui. É precisamente entre os castos que se contêm os homens mais íntegros, sob todos os aspectos. Por quê? Porque na castidade não há uma diminuição, obviamente, uma castidade ordenada aqui, ok? Não há necessariamente uma quebra de hierarquia. Ou seja, não há uma falta de virilidade. A
castidade busca, então, preservar o que precisa ser preservado, sustentar o que precisa ser sustentado, suportar o que precisa ser suportado, obviamente dentro da perspectiva da castidade. E isso precisa de uma força. Então, segundo esse ponto aqui, que é o ponto número 124, ele coloca como os homens mais íntegros, justamente porque há essa preservação. E olhando o ponto de cima, quando ele fala, né, conseguindo apagar as primeiras chispas da paixão, sem deixar que ganhe corpo a fogueira, ou seja, consegue combater as paixões desordenadas que podem acabar escravizando as pessoas. Há uma vigilância, né? Então, olha como um homem que consegue vigiar, que consegue afastar os impulsos desordenados, que tem, obviamente, essa relação transcendental com Deus, eles vão conseguir ser colocados no lugar dos homens mais íntegros sobre todos os aspectos. E, no finalzinho aqui desse ponto, ainda fala entre os luxuriosos, aí já vai para o oposto, né? Predominam os tímidos. Olha que ponto, hein? Porque às vezes a gente pega, os luxuriosos não são os tímidos. Olha aqui, ó, os tímidos, os egoístas, os falsos e os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Tímido, se você é tímido, muito cuidado com isso. Segundo o ponto número 124, a sua timidez pode ser sinônimo de pouca virilidade. Egoísta, não precisa nem falar. Os falsos, também. Os cruéis, também. Ou seja, aquele que vive escravizado pela luxúria, há necessariamente uma vida que caminha por uma antivirilidade. Ou seja, esse homem vai se afastando da verdade que ele nasceu para ser. Ou seja, ele nasceu para ser viril, necessariamente. Então, como hoje em dia nós vemos que a luxúria é talvez o vício predileto de uma sociedade patológica, então a gente vai ter uma geração masculina que não é viril. Por quê? Porque não sabe sofrer pelo que tem que sofrer. Não sabe proteger o que tem que proteger. Não sabe esperar o que tem que esperar. Ou seja, está sendo escravizado por aquela paixão que, no final das contas, só quer satisfazer o próprio desejo de forma imediata. Certo? Então, meditem muito neste ponto aqui, estejam atentos. Aqui principalmente, falo aqui principalmente dos homens, tá? Não é só dos homens, tá bom? Mas, é, mas principalmente deles. Muitas vezes o tímido, por exemplo, ele pode acabar caindo. Às vezes ele fica até na castidade, mas ele entra na castidade desordenada. Ou seja, ele se acha melhor do que os outros porque ele vive uma castidade. Ele fica soberbo. E outra coisa, ele acha que para ele só basta uma castidade, que é outro problema. Então, às vezes ele é casto, mas ninguém consegue, nenhuma mulher se atrai a ele. Por quê? Porque precisa mais do que a castidade também. Castidade também é um aspecto que favorece, que ajuda, mas se ele se envaidece, se ele entra numa soberba em relação a isso, é óbvio que ele vai, digamos assim, corromper algo que é bom, certo? E o nosso último ponto de hoje está aí. A gula é a vanguarda da impureza. Meus amigos, não é à toa que a gente vê muito na internet aí, quando alguém coloca uma foto de um banquete, às vezes algumas pessoas vão comentar, ou até a pessoa que postou a foto coloca na descrição, né? Uma foto pornográfica. As pessoas, inclusive, usam esse termo, né? Ou seja, se a gula é a vanguarda da impureza, é justamente eu conseguindo saber me alimentar de uma maneira correta que vai me ajudar a manter a pureza. Por quê, meus amigos? Se você pensar na gula, o que é a gula? É um exagero na alimentação. Pense em alguém que tem a gula. Ela come sem parar. Ela quer chegar até se saciar por extremo. Não tem leveza, não tem ordem. É só uma movimentação desordenada, agressiva, onde não tem mais uma finalidade da própria alimentação. É claro que a alimentação também tem algo de prazeroso.
Mas a alimentação, ela serve para nos dar energia, né? E não para nos abater. O guloso acaba sendo abatido pela alimentação, porque ele é escravizado por ela. Se ele não consegue controlar ali, como é que ele vai controlar a imaginação? Como é que ele vai controlar os atos? Não é à toa que muitas das pessoas que de repente decidem, não, quero ter uma vida limpa, quero conseguir lutar pela castidade, tal, 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 e o cara ele vai para a castidade, aí ele desregula na gula, ao desregular na gula, ele sai da castidade também. Então, a gula é muito importante. A gente conseguir atacar, a gente conseguir enfrentar, a gente conseguir ter uma relação onde a gente comanda. Porque sabe que tem vícios que entram pelos ouvidos, outros que entram pelos olhos. Então, a impureza, vamos colocar assim, entra pela boca, por uma alimentação absolutamente desregulada, que é algo que não pode acontecer de jeito nenhum, certo? Então, olha como é um chamado prático. Às vezes você está descontando muito na comida. Às vezes o teu paciente está ali descontando muito na comida. E aí, é essa a melhor opção? É esse o caminho realmente saudável? Não. Porque se a gula é a vanguarda da impureza, é só uma questão de tempo para que aquela pessoa seja absolutamente impura. Certo? Então, estejamos com todos esses pontos bem claros para que a gente fique atento e consiga caminhar cada vez mais firme numa ação prática correta. A castidade, a vida limpa, traz uma integridade humana. Nós somos seres integrais. Ou seja, eu não sou o meu braço, eu sou o Rafael. Eu não sou uma parte de mim, eu sou integral. Então tudo aquilo que vai desintegrar a gente é o mal. E quando a gente pensa na vida limpa, que a castidade inclui nisso, ela preserva essa integralidade da gente. Então, sejamos firmes para que a gente lute a luta correta e colha os bons frutos dessa luta. É isso, pessoal. Valeu.